Oi, paz, amados, que alegria imensa estarmos aqui mais uma vez no programa Oi, Paz. Eu quero pedir a sua ajuda. Dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo, porque é um vídeo doutrinário, dogmático, que irá abençoar até mesmo o seu pastor, seminaristas da sua igreja, professores de escola bíblica dominical, você que dá aula para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. É um vídeo sobre a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Você já ouviu falar sobre isso? Pneumatologia? Pois bem, é o que nós passamos a tratar. Harmonia com a vida, oi paz, é felicidade, oi paz, é amor de verdade. Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir quem é o Espírito Santo. Alguns crentes têm dificuldade de definir, inclusive, quem é Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus é o nome de um homem que revela a natureza humana de Jesus. Cristo é o título messiânico, que tem como referência Mexiá do hebraico e Christos do grego. É o título divino. Portanto, Jesus Cristo revela a natureza humana e divina do nosso Salvador. Quando nós pensamos no Espírito Santo, já estamos pensando de modo atributivo. São os atributos de Deus que estão revelados. Atributos espirituais, por isso ele é Espírito, e Santo, atributos morais. O que seriam os atributos espirituais? Nós temos onisciência, onipresença, onipotência, infinitude, eternidade, são atributos espirituais. E os atributos morais, amor, paz, justiça, verdade, todos esses atributos que são atributos teologais estão contidos na pessoa do Espírito Santo. Agora, Espírito Santo também significa algo muito interessante na etimologia da palavra, porque Espírito vem de pneuma. A palavra pneuma, ela vem de pneu, substantivo pneu, que tem o sufixo ma. Este sufixo ma representa o sufixo do movimento, da ação. Então, pneuma, que é a palavra que consigna o Espírito Santo, significaria para todos nós o Espírito em movimento. O Espírito de Deus não está em inércia, o Espírito de Deus está sempre em movimento. Já agion, que é a palavra que significa santo, está, na verdade, declinado na segunda declinação, no caso que nós chamamos acusativo. Olha só que interessante, que é o caso do objeto direto da língua grega. Então, o que significaria o acusativo? O acusativo é o caso que recebe uma ação. Ele não age, mas recebe a ação. Então, na pessoa do Espírito Santo, nós temos uma parte agente, ou seja, uma parte que age, e uma parte que recebe, recipiente. Então, o Espírito Santo de Deus é Deus na sua ação e é Deus na sua recepção. Por isso que a Igreja de Cristo precisa do Espírito Santo operando nos cultos, agindo nos cultos, tanto operando suas maravilhas, seus sinais, seus prodígios, as suas coisas grandiosas, como também recebendo a igreja, dando colo para a igreja, acolhendo a igreja. Ainda neste passo, vale considerar que o Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, vai nos aparecer como a virtude. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. De maneira que o Espírito Santo é o dinamis, é o poder de Deus, ou seja, é a ação de Deus explosiva que destrói as fortalezas do inferno, as fortalezas do diabo. De maneira que nós podemos asseverar que a Igreja de Cristo precisa do Espírito Santo. E como o Espírito de Deus vai aparecer na teologia neotestamentária? Ele aparece muitas vezes sendo chamado como Doreia, que significaria dizer o dom, o dom de Deus. O Espírito de Deus é o dom do Espírito Santo. A Bíblia assim nos fala. Mas também aparece como Dórema,
que é o dom na sua ação, né? Já falávamos aqui que pneuma é o Espírito em ação, o dórema é o dom de Deus em ação, operando. Mas também lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele aparece como carisma, que é a graça de Deus em ação, é a graça de Deus em movimento. Então, o Espírito Santo pode ser entendido como aquele que vai agir na vida da igreja, operar sinais, prodígios e maravilhas, como também aquele que vai situar a igreja no seu contexto social e histórico. A igreja de Cristo precisa ser situada e ter Deus como situante. A partir do momento em que a igreja compreende que o Espírito Santo de Deus quer continuar operando, distribuindo seus dons, realizando suas maravilhas, a igreja de Cristo cresce com isso. Por isso que lá em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo vai falar dos carismaton. O que são os carismaton? São as consequências do Espírito de Deus na vida da igreja. Os dons espirituais são, na verdade, plúrimos, são vários, enquanto que o Espírito é um só. Então, o Espírito Santo de Deus é um único Espírito, mas os dons são plúrimos. E um grande erro teológico que algumas igrejas estão, na verdade, defendendo é quando dizem que uma pessoa só é batizada com o Espírito Santo se falar em línguas. Isso é um ledo erro. Por que eu digo isso? Porque o falar em línguas é um carisma. O falar em línguas não é o dom do Espírito Santo, mas uma consequência do dom do Espírito Santo. É um carisma. Assim como o dom da fé, os dons de curar, o dom da operação de maravilhas, o dom de discernir os espíritos, o dom de línguas, o dom da interpretação de línguas e todos os outros que você já conhece. De maneira que é sempre bom, né, considerar, em que pese o que já vimos aqui até então, que o Espírito de Deus está sempre pronto para agir. Mas a Igreja de Cristo precisa voltar a dar a devida importância à ação, à operação do Espírito Santo. Você, querido pastor, você, querido seminarista, você, bispo, apóstolo, seja qual for o seu cargo na igreja, pense nisso. É momento da Igreja de Cristo não só dar importância ao batismo nas águas, mas dar a devida importância ao batismo com o Espírito Santo. Que Deus assim te abençoe. No próximo vídeo vamos defraudar o tema plenitude do Espírito Santo. Qual é a relação entre batismo com o Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo? Que Deus assim vos abençoe. Vamos ficando por aqui com o nosso lindo Oi Pai!